Olá, boa tarde, muito bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. Estamos aqui, né, para falarmos mais um pouquinho da palavra do nosso Deus, né? Convido então a fazermos a nossa oração. Bendito, soberano amado Deus, obrigada, Jesus, por todas as coisas. Bendizemos teu nome, glorificamos em tudo. Pedimos, Senhor, a tua proteção, a tua graça, a tua paz. Seja conosco para todo sempre. E pedimos, Senhor, discernimento, entendimento dos altos céus, dê-nos sabedoria para compreender a tua palavra e que prevaleça a tua palavra na nossa mente, no nosso coração e em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a mensagem para a nossa reflexão está em 1 Samuel, capítulo 1. Vai falar, né, sobre Eucana e as suas mulheres. Então traz aí a história de Ana, retratando um pouco de quem era Ana, né, antes de Samuel. Ana era o quê? Uma mulher lutadora, né? Bem sabemos que diz assim, ó. Tinha ele, Eucana, né? Duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem, ele subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que ela chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras e por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? E aí os versículos em diante vai dizer, né, da oração e do voto de Ana, né, diante de Deus. E aí, após terem comido e bebido, estando ali o sacerdote numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, né, com Deus. Seus lábios se moviam, porém não ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Então, olha que tremendo, né? E aí depois vem o nascimento de Samuel, que é quando ele é consagrado a Deus, né? O grande profeta. Vai falar então, vai retratar um pouco do nascimento, do crescimento e da consolidação do Samuel, né? Do profeta Samuel. O milagre na vida de Ana. Então, quem era Ana antes de Samuel? Uma mulher comum, né? Uma lutadora, uma guerreira, uma mulher que vivia sendo, né, afligida, né? Que vivia sendo, quem sabe, discriminada, que vivia sendo apontada, e até mesmo a Bíblia diz que a outra, né, ela provocava, né, e irritava a Ana a tal ponto que ela chorava, ela deixava de comer. Então,
Percebam que depois que Ana gerou a Samuel, né, que se derramou aos pés do Senhor e que de fato ali o Senhor atendeu, né, o voto dela e tudo mais, ela teve 7 filhos, né? Na verdade seriam 3 rapazes, 2 moças, a Bíblia diz, e o Samuel, né, que ela dedicou ao Senhor. Então eu percebo aqui na história de Ana que de ano em ano o Eucana levavam toda a família, né, para fazer lá oferecer os sacrifícios, né? E de ano em ano, provavelmente ela tinha aquela mesma atitude de ficar triste, de ficar cabisbaixa e tudo mais. Porém, um dia a Ana, muito triste, muito atribulada, muito com amargura de alma, né? E aí me vem de repente, às vezes, quando nos derramamos aos pés do Senhor e quando de fato não aguentamos mais, é aí que o Senhor gera o nosso milagre, é aí que ele torna, né, a atenção para nós, né? Então, tinha obstáculo para ter filho? Não tinha, tanto que ela teve 6 depois, né? Então ela engravidou com muita facilidade, após ter Samuel, que foi o seu verdadeiro milagre, né? Então, Ana provavelmente ela foi uma mulher muito aflita mesmo, porque mulheres naquela época elas tinham que dar filho aos seus maridos, né? E provavelmente ela teve que tolerar a incompreensão do seu marido, teve que tolerar também os olhares, né, ao redor. A Penina, né, uma grande estrategista, na verdade, porque ela humilhava a Ana, né, ela irritava, ela deixava mesmo a Ana bem triste, né? E o que a Penina queria? Ela queria mesmo irritar, ela queria entristecer. Por quê? Porque ela queria desconcentrar a Ana naquilo, né, que ela havia tido. Que diferença tinha? Aquela mulher tinha um monte de filho, então não fazia diferença para ela. Porém, na vida de Ana, teria um grande diferencial, entende? E aí, a Penina, ela entrava nesse sentido, de desestabilizar a Ana, de desconcentrar a Ana no ambiente que ela poderia receber a sua vitória, que seria seu amado filho, né? E quem sabe aí ter a atenção voltada do seu marido, porque a Bíblia vai dizer que apesar dele ser casado com as duas, ele amava a Ana, ainda que não houvesse filhos, né? Então, muitas coisas desconcentram, né? Acaba nos desconcentrando no dia a dia, né? Na presença, né? Então, tem muitas coisas em um ambiente que pode desconcentrar a gente, né? E a gente não pode permitir, essa que é a verdade. Por exemplo, aos que são cristãos, né, e que tá na igreja, tem muita gente que usa roupas indecentes, que tira a concentração, tem gente que fala no celular, tem criança que chora, tem outro que tá cantando que desafina, tem outro que tá ali, mas tá contando fofoca, tem outro que tá ali, mas tá olhando pra você de cara feia, e aí vem a questão, eu estou num ambiente de fato, eu estou no ambiente por estar, o que me motiva a estar dessa forma nesse ambiente, né? Eu não digo só na igreja, tá, queridos? Eu digo também em demais ambientes, né? Nós temos que ter o foco sempre em Cristo, no bem, né? No amor e aí, às vezes, a gente acaba se chateando com algumas pessoas, com algumas situações, né? E o que eu tô tentando dizer é que quem fez Ana ser o que é, né, o que foi o Samuel, né, foi o seu milagre. E aqui, voltando para nós, nos dias de hoje, quantos de nós
temos, né, pedido a Deus esse nosso milagre, né? Muitos aí um filho, muitos aí um trabalho, muitos aí uma faculdade, muitos aí a restauração do seu casamento, muitos aí... Então, assim, são infinitos, né? Porque são milagres que só eu sei o que eu pretendo e o que eu quero, só eu e Deus, né? Claro. E você também sabe o que você quer, aquilo que você pede verdadeiramente para Deus, entende? Então, qual o seu Samuel hoje que você busca? Coloca na mão de Deus, se derrame nas mãos do Senhor, porque a diferença, muitas vezes, pra gente ser o que verdadeiramente Cristo quer que sejamos, né? E aquilo que verdadeiramente irá nos fazer feliz, é após o nosso milagre, né? Porque, veja bem, não adianta o outro querer roubar a atenção ou pegar aquilo que é para nós. Por quê? O que a gente aprende, né? Com essa história da Penina e da Ana, né? A Penina, na verdade, era outra opção, né? Do Eucana, porque ele dava filhos e tudo mais. Mas nem sabemos o nome dos filhos dela, não sabemos, né? Nada a respeito. Senão, a Bíblia só relata mesmo de que era a que alfinetava, né, a Ana, e que era a parte má da história, né? E aí, o que a gente tira de lição? Que a Ana, ela teve uma vida difícil, né, para viver o milagre dela. E muitas vezes a gente quer ter facilidade para tudo. E, na verdade, nem tudo, ou quase, né, quase nada vem com facilidade, né? Porque aquilo que vem fácil, vai fácil também, né? E quando você vê que algo é difícil, de fato, geralmente é algo que tem valor. Ou seja, tendo valor é algo que vale a pena, né, de verdade. Então, quando você reconhece, né, a dificuldade que você enfrenta, seja no seu casamento, seja em relacionamentos, seja ao lidar, né, com o outro, seja na diversidade, seja com divórcio, seja lá com o que for. E aí, são essas dificuldades também que meio que vai dando aí um pouco de coragem pra gente ir enfrentando mesmo, né? Essas dificuldades, os desafios da vida. E a situação, muitas vezes a situação que nós enfrentamos é que determina aquilo, né, que eu irei me tornar, né? É aquilo que talvez Deus queira que eu me torne, né? Então, às vezes, por isso que não é legal a gente reclamar, murmurar. Por quê? Tem dificuldade? Temos. Quem é ela? Por exemplo, essa dificuldade é o que impossibilita, quem sabe, o meu milagre, o meu Samuel? Então, vamos superando aos poucos, sabe? Veio uma dificuldade, superou, já pensa na outra. Porque pensa assim que se tá difícil, é porque vale a pena. Se tá difícil, até Deus deixa conosco até onde a gente consegue. A partir do momento que a gente não consegue lidar, Deus, ele entra totalmente, né, na ação e faz, né, e trabalha ao nosso favor. Essa que é a verdade. Então, tem gente, por exemplo, que não gosta da gente, tem gente que inveja, tem pessoas que desejam o mal mesmo, né, queridos? Infelizmente. Mas, assim, maior é o nosso Deus. A exemplo disso, nós tivemos o próprio Jesus, né, que os fariseus morriam de inveja, os principais sacerdotes lá da época. Temos também Daniel, onde os conselheiros e aquele povo lá do rei, né, o invejava e queria, porque queria achar algo que o incriminasse. Nós temos também... E aí, voltando, né, o Daniel, ele foi levado, então, para Babilônia, né? E o que seria de Daniel, que foi um grande homem de Deus, sem o rei Nabucodonosor, sem seus sonhos,
sem a fornalha, sem o leão, então não teria história. Então percebam que muitas vezes as diversidades e as dificuldades, elas nos tornam grandes homens e grandes mulheres de Deus, sim, né? Então, é por isso que tem aquela expressão, né? Que deserto não mata crente, ao contrário, fortalece. E aí, a exemplo de Daniel, nós temos também Davi. Quem era Davi se não fosse o gigante Golias? Então, qual que é o gigante que eu e você temos enfrentado, né, no dia de hoje? Vamos pedindo, então, capacidade ao nosso Deus para lidar, né, com determinadas situações onde nem eu nem você consegue. E aí, a gente, muitas vezes, né, não faz sentido, a luz não faz sentido se não tiver trevas. Por exemplo, não adianta eu querer uma vidinha fácil. Se não fosse a oposição do mal, nós estaríamos todos longe de Deus. Então percebam que sempre vai haver dificuldades, que sempre vai ter oposição, né? E se tem oposição e se é forte, então você pode acreditar que você é alguém precioso para Deus. Porque o inimigo, ele não se levanta para pessoas, digamos assim, que não tem tanta importância, que não dê frutos, que não, entende? Que não seja precioso para a obra de Deus, né? Nesse sentido, é claro que todos são importantes, são amados por Deus, né? Mas os filhos de Deus especificamente, né? Claro. Então, não adianta. Quando tem vento contrário, tem sim, sempre tem, em diversos aspectos aí da nossa vida, mas o nosso Deus, ele é maior que tudo, né? Então que possamos nos achegar ao nosso Deus, que possamos confiar, crer tão somente, que dele, por ele, para ele são todas as coisas. E a exemplo de Ana, que gerou esse milagre lindo, né? E que deu, assim, tamanha satisfação na vida dela, porque meditando nisso, quem foi Ana antes de Samuel? Ana não era uma mulher comum. Depois de Samuel, Ana então passou a ter filhos, sabe? Teve 6 filhos a mais, queridos. Então, muitas vezes basta um milagre para você se tornar aquilo que de fato você quer e aquilo que de fato Deus quer na sua vida, né? Nós temos que crer sim nas promessas de Deus para mim, para você, e devemos sim nos colocar, né, sempre aos pés do Senhor, em muita humildade, em muita oração, em muita comunhão, porque na hora certa vem o nosso socorro e vem o nosso milagre, vem o nosso Samuel. E aí, quando a gente menos imagina, estamos carregando o nosso Samuel. Assim é o nosso Deus. Deixo aqui, então, uma excelente tarde a todos. Um grande beijo. Até mais.